Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, nossos votos de muita paz. Inicialmente, desejo pedir desculpas por estar sentado. Porém, em tratamento de hérnias de disco, o médico me recomendou assim fazer, para evitar qualquer agravamento. De imediato também agradeço a gentileza dos corações afetuosos que nos honram indevidamente. É muito agradável no crepúsculo da vida recebermos o carinho quase terminada uma jornada. Mas reconheço estar muito longe do compromisso com a mediunidade com Jesus, porquanto tenho o bom senso de reconhecer as próprias falhas, a sombra e o desafio que constitui a integração do eixo ego-self na conquista da individuação. A mim me cabe somente agradecer pela alegria com que sou recebido nesta cidade, desde o dia 6 de junho de 1956, quando, sob as bênçãos da Federação Espírita do Estado do Rio Grande do Sul, proferi a primeira palestra no Estado, no velho e venerando Teatro São Pedro. Desde então, encontrei na alma gaúcha parte do coração. E por ser cidadão gaúcho por decreto, sinto-me profundamente honrado em estar aqui, em comunhão com os corações afetuosos que sempre me dignificaram com a sua gentileza. Na mitologia grega, vamos encontrar, conforme o pensamento do Dr. Emílio Mira e Lopes, uma das mais notáveis manifestações do pensamento mitológico, ao estabelecer os vários níveis de pensamento, o eminente psiquiatra reserva para o terceiro grau o pensamento mitológico, o primário, o arcaico, o pré-mágico, o mágico, o egocêntrico, o racional e o intuitivo, este no qual nos encontramos, procurando atingir o momento cósmico. Mas nós pretendemos recuar ao pensamento pré-mágico e mágico para deambularmos um pouco na mitologia grega, particularmente nos grandes governantes do Olimpo, Zeus e sua esposa Hera, ambos portadores de poderes que superavam até mesmo o conceito de dignidade divina, mas cada qual com a sua humanidade, as suas paixões, os seus sentimentos de competição permanente, estando eles na região sublime do Olimpo. Certa feita, numa discussão banal, conta Sófocles, Hera e Zeus dialogavam a respeito da comunhão sexual. E cada um apresentava a sua própria teoria. Para Zeus, o encontro sexual é muito prazeroso, mas a mulher desfruta muito mais do que o homem, em razão de resultar na fecundação, na bênção da perpetuação da espécie. Enquanto Hera asseverava, estoica e revoltada, que era muito melhor para o homem, porque não lhe trazia qualquer consequência desagradável.
E a discussão tornou-se muito grave no Olimpo, resolvendo-se então consultar o grande Tiresias. Esse homem que participava das grandezas também do Olimpo e da Terra, e que na sua trajetória havia desempenhado o papel nas duas manifestações sexuais. Mas já se sabia por antecipado que qualquer opinião apresentada iria resultar num drama muito grave para este divisor de opiniões, porque Zeus era implacável e a sua mulher desejava competir, tornando-se perversa. Mas Tiresias, tendo a visão do futuro, foi muito honesto e asseverou que Zeus tinha razão, porque a mulher desfrutaria muito mais dessa comunhão em que os corpos e as almas se fundem em uma unidade. Foi o suficiente para perturbar os sentimentos de Hera. E no ato de vingança, ela cegou Tiresias. Mas Zeus, que agora se sentia contemplado por haver vencido mais um debate com a sua mulher, não se atreveu a restituir a vista a Tiresias. Poderia fazer, mas ele iria enfrentar uma situação muito mais complexa na sucessão dos Evos. Pensando muito, ele resolveu dar a Tiresias a visão da alma. Apesar de cego, Tiresias adquiria a clarividência espiritual e se tornaria, na mitologia grega, uma das personagens mais complexas, porque, do ponto de vista histórico, ele teria vivido no século V de Péricles, mas, do ponto de vista mitológico, ele havia vivido muito antecipadamente. A grande verdade mito-histórica é que, quando Narciso nasceu, a sua mãe, que era uma ninfa, foi perguntar-lhe qual era o destino daquela criança tão bela. E Tiresias profetizou que Narciso seria belo e feliz enquanto não visse a própria imagem refletida em um espelho ou em qualquer faceta que apresentasse a sua realidade. Mas também a história conta que o homem mais poderoso do mundo, por volta do século VII, havia também mandado consultar o santuário de Delfos, falar com o grande deus Apolo e depois consultar Tiresias. A verdade é que o personagem Tiresias está presente em vários fatos históricos, mas que resultou que agora, recebendo a compaixão de Zeus, ele passou a ter a visão interior, a visão da alma. E essa visão da alma será transmitida através de geração em geração, pelo pensamento, até atingir-se esse estado de percepção cósmica, referida por Mirei Lopes. E para podermos entender essa visão interior, teremos que recorrer a um filósofo, a busca da verdade. O Noce te ipsum, o conhece-te a ti mesmo, aquele gnote-se auton, o que Sócrates, imitando o pensamento grego arcaico, traz para nós uma diretriz de vida, de segurança e de felicidade. Então, o autoconhecimento está dentro da necessidade que Tiresias vai ter mediante a luz interior. Enquanto o indivíduo não tiver a coragem de viajar para o self, ele estará perdido na sombra e o ego estará direcionando a sua existência na direção do caos, do vazio.
existencial. É uma luta tirânica, a mesma luta que Narciso vai defrontar. O ego está acima de qualquer aspiração. E o self parece adormecido até o dia que ele despreza a ternura de uma ninfa e uma deusa desesperada encaminha a uma floresta na direção de um lago, onde ele se detém a olhar a imagem refletida pela qual se apaixona. E ao apaixonar-se, o ego faz que ele perca a realidade do ser de natureza imortal, o self. Mas o que é mais fascinante nesta proposta a respeito de Narciso é que ali nascerá uma planta, uma flor alvinitente que lhe recebe o nome. E as ninfas do porvir, fascinadas com a tradição da beleza de Narciso, um dia vão ao lago e perguntam, cheias de ternura e encanto, é verdade que Narciso era tão belo quanto dizem? E as águas, algo tumultuadas, respondem, bem, nós não sabemos, porque enquanto ele nos mirava, nós nos olhávamos nos olhos dele, mostrando também o seu narcisismo. E é fascinante demonstrar que tanto Tiresias, que agora havia conseguido a visão interior, e Narciso e as águas, que haviam perdido a visão interior, lançariam sobre a humanidade uma espécie de maldição, a perda do si profundo, pelo domínio da persona, da aparência, da imagem. E é assim que, de alguma forma, podemos remontar as raízes do pensamento cósmico por meio da tradição mitológica e deambular na escuridão dos Evos, procurando encontrar a luz interior. Os séculos dobram-se, os milênios sucedem-se, até aproximadamente 1880, quando, na Universidade de La Salpêtrière, Jean-Martin Charcot, o eminente fisiologista, resolve penetrar nos escaninhos da psique humana. Era o período da histeria, que galvanizava a curiosidade feminina e a pesquisa da ciência ainda no seu empirismo. Jean-Martin Charcot observava as jovens internadas no sanatório de La Salpêtrière e as convulsões a que eram levadas por uma problemática de natureza uterina. Mais tarde se há de asseverar na psiquiatria que a ausência da comunhão sexual leva a criatura humana a um transtorno histérico de consequência psiquiátrica. E Jean-Martin Charcot estabelece a técnica da hipnose para penetrar nos subterrâneos da mente. E é por meio dessa hipnose será descoberto o pavimento inferior da consciência, que será denominado como subconsciente. E as sessões de terças-feiras em La Salpêtrière galvaniza a cultura de natureza fisiológica como psicológica da sociedade europeia. São reuniões tão importantes que os médicos da Europa e alguns da América do Norte mandam colocar no seu cartão de visita discípulo de Charcot nas sessões de terças-feiras. Elas se tornam verdadeiros espetáculos. E certa feita está presente o Dr. Panas, da Universidade de Atenas. A grande personalidade é Alcina, uma jovem histérica, muito sensível, da Normandia.
E naquele momento, depois que Alcina demonstra o espetáculo da multiplicidade de personalidades que estão dentro dela, o Dr. Panás pergunta ao eminente Charcot se poderia induzi-la a assumir uma personalidade singular. E o mestre Anui, de muito boa mente, transfere o poder hipnológico a Panás e Alcina volta-se para ele com a sua personalidade agora induzida por Charcot. E o Dr. Panás pede-lhe se ela poderia assumir a personalidade de Galeno, o médico grego. E ela, de imediato, levanta-se, com a garganta túrgida e uma voz máscula, começa a falar com Panás em grego, antigo. Merece recomendar que Alcina é analfabeta e é uma jovem muito sensível. Ela sofre de ataques permanentes de histeria. O diálogo aprofunda-se e o Dr. Panás fica profundamente impressionado com a habilidade dessa jovem francesa. Por fim, pede-lhe para que faça uma previsão de natureza fisiológica. E ela se aproxima do quadro de giz, e naquele estado de personalidade múltipla, com a voz máscula, o comportamento induzido de um homem, ela escreve em grego: quando a fisiologia descobrir o sistema autônomo da realidade humana, uma grande conquista estará sendo lograda. E assina Galeno. Vai despertada, e o Dr. Panás e o auditório, agora surpresos, perguntam ao eminente Charcot como explicar este fenômeno. Como essa jovem analfabeta pode falar de ciência médica, de psiquiatria, dos padrões do século II depois de Cristo? Como é possível falar o grego antigo se ela mal fala o francês? E o Dr. Charcot responde de uma maneira muito oportuna para a época: eu sou um pesquisador científico. Não me interessa qualquer reflexão filosófica. Aqui acontecem periodicamente fenômenos de tal natureza. Estava descoberto o subconsciente. Havia no cérebro humano um patamar em que certas memórias permaneciam arquivadas. Mas logo depois, a fama de Charcot devora a Europa científica. Mas a Universidade de La Salpêtrière estava em desafio com a universidade outra, na França. De um lado, era a histeria, que, segundo Charcot, somente era possível às mulheres, porque somente as mulheres tinham útero. Mas a Universidade de Nancy, com Libaud, o eminente investigador fisiológico, dizia o contrário, que qualquer indivíduo é hipnotizável. E havia esse debate científico de opinião. Passaram-se os tempos, e por volta de 1885, uma eminente personalidade austríaca abandona o chamado Colégio Psiquiátrico Judeu de Viena, capitaneado por uma das mais altas personalidades em psiquiatria, que dirigia o Hospital de Enfermos Mentais. E vem agora a Paris para poder entender a realidade desse fenômeno do subconsciente, que mais tarde ele dirá haver um patamar ainda mais baixo, o inconsciente. E o seu amigo que discrepa dele a posteriori, dizer que nesse inconsciente profundo existem duas vertentes,
o inconsciente atual, individual, e o inconsciente coletivo. Trata-se de Carl Gustav Jung. Depois de haver sido príncipe herdeiro da nascente psicanálise, ele se vê constrangido pela intransigência do mestre em Viena, quando declara que havia um grande inimigo da psicanálise, mas um inimigo torpe, que era o misticismo. Jung resolve adentrar-se na análise desse inconsciente profundo e propõe a doutrina dos arquétipos. Existem marcas antigas, arqués, tipoi, que o indivíduo traz das velhas tradições da psique, que não morre, que atravessa os evos e tem o conhecimento de tudo aquilo que se passa na área da humanidade. Esse trabalho notável de Jung irá contribuir para as experiências de Charcot da universidade. Mas em 1885, Freud chega cheio de dúvidas. Como é que ele poderia entender que o indivíduo, por problemas de ordem emocional e psiquiátrica, somatizava, adquiria enfermidades muito complexas? Ele havia tido pacientes estranhos e havia experimentado golpes morais muito fundos. Mas ele tinha o desejo de descobrir a razão da psique e como se comunicava essa psique com o mundo exterior. É nesse período que o notável fisiologista oferece-lhe a obra que houvera publicado. E a obra é La Métapsychique, a doutrina da metapsíquica. E, estando ele sempre impregnado de revolta contra o ocultismo, pega a obra extraordinária, que era resultado de investigações de natureza metapsíquica, e atira praticamente ao lixo. Vai lê-la 40 anos depois. E ao ter a oportunidade de ler essa obra fantástica, ele lamentará não ter lido a mesma obra naquela época, que ele poderia ter ajudado enormemente na formação da psicanálise. As experiências de aparentes comunicações mediúnicas, de ectoplasmia, de desdobramento da personalidade, estudadas largamente por um homem que recebeu o Prêmio Nobel de Fisiologia e foi considerado o maior cientista da França no século XIX. Mas Freud estava muito interessado em entender as razões por que o inconsciente provoca essas reações histéricas. E se apaixonou tanto por Charcot, que deu ao seu filho o nome do insigne mestre. Durante 2 anos, esteve pesquisando largamente, mas seu temperamento rebelde, logo depois, começaria a discordar de Charcot e retorna a Viena, um pouco embriagado, daquele pensamento de se poder penetrar de alguma forma no inconsciente, e de que nós somos nada mais, nada menos do que conflitos que estão vivos neste oceano imenso, que ele irá comparar o inconsciente a um oceano como o Pacífico e a consciência a uma casca de nós sobre este oceano. Aliás, Jung também, depois de examinar o inconsciente humano, dirá que nós somos frutos do inconsciente. Praticamente tudo em nós é inconsciente. E Jung dirá que o nosso inconsciente pode ser considerado como um iceberg. 5% visíveis, 95% submerso. E era necessário que nós nos desvelássemos para podermos alcançar o estado luminoso, o estado de luz
pela individuação. E que nas suas anotações, a personagem que lograra isso foi Jesus. Esse homem de Nazaré lograra penetrar na realidade do ser global e fora o personagem mais notável da história da humanidade. Volta Freud a Viena. E ao apresentar a sua tese, o eminente colega Meister, que era totalmente oposto à teoria parisiense, a escola de Viena navegava em outra direção e humilha o mestre, jovem, sonhador e atrevido na busca da verdade. Ele fica sós, abandonado por todos seus colegas. E é quando o abatimento acerca-se-lhe, naquela reunião memorável, no hospício da universidade, ele vai saindo a sós, quando dos membros do grupo o Dr. Breuer chamam e diz-lhe: estou muito interessado nas suas pesquisas, porque também eu venho realizando atividades dessa natureza e gostaria de contratá-lo para participar da minha clínica e nela realizarmos juntos algumas experiências na busca do inconsciente profundo. Freud aceita e começa a ter alguns pacientes especiais, principalmente uma jovem de inconsciente fabuloso. Ela conseguia identificar as causas da sua problemática de uma maneira eficaz, primeiro pela hipnose, depois pela associação de palavras, depois pela liberação da palavra, mas também pelo sonho. Estava sendo construído o arquipélago da futura psicanálise. Quando ele foi chamado para atender a um jovem, filho de um general, o jovem Karl. No seu palacete, Karl era um personagem muito singular. Havia cometido um crime odiento. E depois de receber a assistência de Freud, ele começa a relatar aquilo que tinha pudor e negava dizer. Porque o nosso inconsciente pretende apresentar aquela figura ególatra que nós gostaríamos de ser e ainda não conseguimos. E em determinado momento, o jovem ergue-se, totalmente fascinado, e diz por que odiava o pai. Havia um manequim na sala, e ele corre para esse manequim, que está vestido em um deshabillé, e abraça o manequim com imensa ternura, que é o personagem sua mãe. E Freud tem um choque. Esse choque faz que ele tenha um verdadeiro horror. E é exatamente aí que surge o complexo de Édipo. Ele vai descobrir que também ele tinha uma paixão oculta pela sua mãe. E de alguma forma detesta o seu pai. E isso ficará muito claro mais tarde com o Dr. Breuer, quando seu pai morre e em pleno féretro, ao chegar à porta do cemitério, ele desmaia. Desmaia. Vai levado para casa e ele então percebe a união sexual psíquica que ele tinha em relação à sua mãe. Sófocles é trazido também da mitologia grega para narrar a história trágica desse personagem que termina casando-se com a própria mãe, depois de assassinar Laio, o seu pai. Naturalmente, todos nos recordamos da história. Mas há um detalhe muito curioso, porque quando ele nasceu em Tebas, Tiresias volta à baila e anuncia que aquele jovem mataria seu pai, casaria com a sua mãe e com ela teria filhos. E quando Laio soube que seria vítima do filho e sua mulher Jocasta seria a mulher do próprio filho, ele tenta matar o filho e coloca 2 sinais profundos nos seus pés
que vai identificar o seu nome, Édipo, em grego, o homem marcado com sinais nos pés. E esse momento é muito significativo, porque ele não morre e vai salvo por um pastor. Então ele vai ser criado numa outra cidade. E à medida que cresce e chega à idade adulta, ele toma conhecimento do vaticínio de Tiresias. E como amava muito a seus pais adotivos, ele a abandona e viaja para Tebas, sem saber que era nascido em Tebas. E chegando próximo à cidade, ele vai a uma luta com o estranho e mata esse estranho. Era o rei Laio. Mas o curioso é que nesse caminho de Tebas, ele encontra a esfinge. E a esfinge que atrapalhava os viajantes, apresenta-se-lhe e pede-lhe que a decifre. E propõe a grande interrogação: quem é que? Pela manhã anda de 4 patas, mais tarde de 2, e mais tarde de 3, decifra-me ou devora-te. E ele diz: é o ser humano. Na infância anda de 4, logo depois de 2 patas. Na terceira, como eu, de bengala, com 3 patas, o que é peculiar. E então a esfinge o malsina, atira ao mar, e ele termina se casando com Jocasta. E um dia descobre que ela é sua própria mãe. Então ele se cega e vai para as estradas de Tebas, guiado por uma filha, para poder viver, digamos, numa palavra transcendente, viver o seu karma. É curioso notar que Freud vai trazer no seu íntimo o complexo edipuano. Bem, alguns dos seus eminentes discípulos negam. Estamos tentando fazer um pouco de história. Mas a verdade é que o fato do seu desmaio à porta do cemitério e a terapia do Dr. Breuer, que termina por pedir que ele vá ao cemitério e vença este conflito, é histórico na vida do eminente psiquiatra austríaco. E nós vamos observar que Freud pode ser considerado um dos personagens mais notáveis da história da humanidade. Se fôssemos fazer uma análise das mudanças do pensamento, levantaríamos 3 indivíduos. Nicolau Copérnico, que nos deu a grandeza da esferosidade da Terra, a obra grandiosa deste universo através das suas observações. Mais tarde, Charles Darwin, com a teoria do evolucionismo, e Freud, que matou um dos piores tabus da humanidade, a questão do sexo. As doutrinas religiosas perturbadoras e castradoras haviam transformado o sexo numa verdadeira desgraça, cuja finalidade seria unicamente para a procriação. E nós atravessamos 1000 anos da Idade Média, mergulhados na sombra, mas na sombra terrificante da culpa, porque o sexo, tendo a sua função orgânica, de natureza vital para o equilíbrio psicofísico e emocional do indivíduo, tem um caráter preponderante, como o órgão cardíaco, o renal, o pulmonar, ou qualquer um deles de natureza fundamental, mas foi cercado da injunção de tormentos de teólogos perturbados na sua função ou disfunção, e foi malsinado. Embora o apóstolo Paulo, já no seu tempo, Romanos 14, haja dito: uma coisa só é imunda para quem tem a mente imunda. Para este é imunda. Ele se referia ao alimento, às abluções, mas nós, por um salto quântico, levamos também que o sexo é uma coisa imunda. Eu me recordo de mim próprio, que sequer pronunciava a palavra sexo, porque já era imoral. E a evolução, bem, eu estou com apenas 91 anos. A evolução desse período foi grande,
E me recordo na Mansão do Caminho, quando nós estávamos com os jovens atingindo os 12 anos, nos trópicos, em especial no Nordeste do Brasil. 12, 11 anos já vem os sexos anexos, os órgãos anexos, as primeiras manifestações da sexualidade masculina, a feminina, 12, 13, 14 anos. E hoje, em nossa maternidade de parto natural, meninas de 12 anos, o que equivale a dizer que tiveram relacionamento aos 11, estão procriando no momento de brincarem de bonecas, mas bem, boneca é coisa do passado. É um símbolo muito importante, aliás, no pensamento junguiano. É aquela aspiração da maternidade imanente a toda mulher. Mas eu, de repente, me dei conta que nunca havia falado nada com meus filhos. E eu tinha meninos de 11, 12, meninas de 14, e cai em mim, meu Deus, como é que eu vou falar? Isso por volta de 1962, 63. Como é que eu falar essa coisa imoral? E fiquei pensando, meditando, quando a revista O Cruzeiro apresenta um drama de lesbianismo. Nas páginas centrais, uma filha vem e diz assim, tio, olha para aqui. Quando eu vi, quase desmaiei, por causa do preconceito. E eu disse, meu Deus, minha filha, larga, está aí, nem olha, depois nós conversamos. Eu é que estava com medo de me denunciar. E ela saiu, eu digo, uma hora dessa nós conversamos. E eu então fui ao sexólogo para perguntar a ele como é que eu devia fazer, porque como é que eu ia falar. E o sexólogo me disse, de cara, primeiro você tem que tomar banho nu, com todo mundo nu. Eu disse, nem na outra reencarnação eu faço uma coisa dessa. Mas os jovens foram crescendo. E ela veio saber, eu tinha que explicar aquilo, mas explicar como. Bem, mas expliquei, né? Sempre é uma saída um pouco estúpida e ainda um pouco teológica, apesar de ser espírita. Mas muito bem. Então, um dia eu me encorajei, me tornei técnico em sexologia e brincando com os meninos, nós trepamos numa árvore, os maiores, eu escolhi a dedo, de 12 aos 14 anos, sentamos-nos e eu disse, é hoje, meu Deus, Pai nosso que estás nos céus, o que é que eu de fazer, como é que eu posso falar essa coisa horrível? Mas então, eu me voltei para eles e olhei todos ingênuos aparentemente, já sabiam mais do que eu. Então me olharam e eu disse assim, bem, vocês já sabem como é que nós nascemos, não sabem? Não, senhor, como é? Eu comecei do meio. Então, olha, vamos brincar e depois eu conto. E eu disse, meu Deus, me deu uma inspiração. E Joana de Ângeles, pela primeira vez, mostrou que era psicóloga. Até então, era uma mentora espiritual. Ela disse, meu filho, compre um casal de coelhos. Porque você vai ver nascer coelho em cada 15 minutos. Então eu comprei, não um casal, comprei logo 5 casais. E botei os meninos para tomarem conta, sem dizer nada. Certo dia eu estou orando e quase derrubam a porta do meu gabinete, da minha sala. Eram 2 meninos de olhos arregalados. Tio, venha ver depressa, o coelho está vomitando o coelhinho. Aí eu corri e dei uma aula. Aquela aula técnica, mas sem dizer palavras, né? Somente dando a ideia. E foi assim que eu descobri a vida, a maravilha da vida, a grandeza do sexo, a bênção do sexo. Porque ele é tão importante em nossa existência, que qualquer preconceito, qualquer atitude negativa, castradora, está contra a natureza divina, que assim o fez. Que culpa, se estamos na área da culpa, pode ter um indivíduo de ter a sua tendência ânima em um corpo eminentemente masculino. Que culpa pode ter alguém do seu psiquismo, ânimos, em uma indumentária eminentemente feminina? E assim por diante. Aonde está o pecado? E Joana de Ângeles vem em meu socorro. Não existem pecado nem culpa. São 2 palavras que irão desaparecer.
Porque todo indivíduo que peca tem que ser punido. E todo culpado tem que ser redimido. Vamos substituir esses dois substantivos pela responsabilidade. Eu sou responsável pelo uso das minhas funções, faculdades e atitudes. E essa responsabilidade me impõe, pela lei das vidas sucessivas, pela reencarnação, conforme o conceito kardeciano, a reparar, a dar dignidade àquilo que eu usei indevidamente, a corrigir os meus equívocos dentro do equilíbrio da lei. Mas que lei? A de harmonia, aquela que nos leva à plenitude. A plenitude é esse estado quase de um estado luminoso. É alcançarmos o equilíbrio ego-self, de tal forma que nós vamos descobrir o ego do self e o self do ego, em estados muito sutis. E logo, a proposta de Freud foi extraordinária ao construir a psicanálise e apresentar para nós a grande problemática da libido. Esta libido que causou náuseas a Breuer. Como pode uma criança ter libido se ela ainda não tem a função sexual? E Freud vai demonstrar, de alguma forma, que o sugar do peito materno é um ato sexual. E Melanie Klein, a extraordinária estudiosa da vida da gestante, da vida infantil, da vida ainda no útero humano e um pouco fora dela, tem uma realidade complexa e total. E é nesse período que se forma, de alguma maneira, a personalidade. E é exatamente nesse momento que Jung vem com todo o seu cabedal de experiências e nos abrindo o leque dos arquétipos, mostra-nos até a lógica, a razão do sofrimento, que a veneranda amiga estuda carinhosamente no seu livro Plenitude. Eu me recordo de uma noite quando, há muitos anos, não memorizei a data. Ela me disse: meu filho, eu gostaria de escrever um livro muito especial para apresentar a visão espírita iluminada pela psicologia, ou a psicologia iluminada pela visão espírita da reencarnação. Nós iremos escrever sobre Jesus, o homem Jesus, o homem. E é curioso que gostaríamos de tratá-lo com essa realidade e grandeza do homem, daquele ser que possuía uma ânima, no ânimos, mas equilibrava de tal forma que havia nele esse estado de ego-self em plena atividade, conforme a necessidade. Veja bem, quando a mulher adúltera é surpreendida em equívoco, não em pecado, ele trata com sentido maternal, porque só as mães compreendem. É esta ânima que nós vemos, e quem estiver isento de culpa, tire-lhe a primeira pedra. Mas também é o ânimo, a coragem. Aquele que entre vós não tiver culpa, ou não tiver erro, atire-lhe a primeira pedra. E pensando nisso durante muitos anos, eu tive a oportunidade de viajar para uma conclusão bem diferente da teológica espírita, que foi por amor àquela mulher. Joana abriu minha mente para eu ver que foi amor aos apedrejadores, porque iam cometer um crime, matando uma inocente. Vou explicar porque ela era inocente. Matando uma inocente, eles iam adquirir uma dívida, e por amor a eles, poupa-os de adquirir essa dívida para resgatar oportunamente, porque ela era inocente. Em toda questão, devemos ver os dois lados. Ela foi surpreendida em adultério. Mas será que foi um adultério? O espírito Amélia Rodrigues, fazendo uma análise, vai dizer que depois dali ela foi visitar Jesus, que se encontrava na casa de Lázaro, em Betânia. Alguém que se vai justificar.
Senhor, em realidade eu não amava este homem. Eu era muito feliz com meu marido. A sua palavra quente, a sua ternura, o seu carinho desde o dia que me entreguei a ele, dei-lhe a minha vida. Mas ele saturou-se de mim. E lentamente ele me deixou pelo bordel. Atendia-se, esquecido de quanto eu amava. E levou para nossa casa um lobo que começou a me seduzir. Eu estava carente e sedenta. Eu também sou humana. Eu tenho a necessidade que ele tinha. Mas ele não se importava. Ele desejava encontrar uma razão. E no dia em que eu me entreguei ao lobo, eu estava pensando em meu marido. Não estava adulterando. No momento em que eu estava na carícia dele, eu estava de olhos fechados, lembrando da carícia que o meu marido me negava. E enquanto nós avançamos até a etapa final, não era com o estranho, era com o marido que eu havia perdido. Quantos de nós aqui, nós já tivemos oportunidade equivalente de nos entregarmos a alguém pensando no outro? É o mecanismo natural da nossa mente. Quando nos sentimos desprezados, sedentos, ao sedento se pode dar água em qualquer vasilhame. Ao não sedento, num copo de cristal, que ele apenas tocará na água. Mas ao sedento do Nordeste, a água que o gado bebe, e onde também manifesta as suas necessidades biológicas. Daí é necessária uma compreensão imensa da alma humana. Não atirar uma pedra tão facilmente. Ele era tão inocente. E eu me recordo de Maria de Magdala, a meretriz, que exercia a profissão até o dia que o encontrou. E a partir daquele dia ela transcendentou, sublimou a necessidade biológica por esse amor que planifica de dentro para fora, que é exatamente a proposta junguiana da sublimação, quando necessária, em determinados cometimentos humanos. E ao escrever sobre Jesus e a atualidade, eu vou perceber que ela desviou totalmente o ritmo das 40 obras que havia escrito antes a respeito do Evangelho. Mas não me dei conta que se tratava de uma fase nova. E lhe perguntei: minha irmã, a senhora mudou um pouco de estilo? Porque o estilo de Joana de Ângeles é um pouco complexo. Pessoas me têm acusado, como se fora eu, de que ela é difícil, mas que culpa eu tenho? Pessoa me diz assim: mas Divaldo, Joana escreve, eu não entendo. Eu digo: eu também não entendo. Mas o que é que eu vou fazer? E um dia, então, eu perguntei, mas minha irmã, as pessoas me dizem, por exemplo, ela deu um título, Crestomatia da Imortalidade. E hoje, no nosso nível virtual, que até as palavras a gente não coloca todas, porque é pequeno, não é enitil, e etc., a maioria não sabe o que é crestomatia da imortalidade. Mas, meu filho, o Espiritismo é a ciência de beleza. E a beleza deve ser descrita de uma maneira transcendente e luminosa. Quem não souber, consulta o dicionário e aprende. Pois o livro não é vendável por causa do nome. Os bilhetes de Valdo é crestomácia, crestomática. E no dia da apresentação do livro, nosso apresentador não me perguntou antes e deu o nome errado, deu lá uma pronúncia que nem eu sabia que livro era. E até ela me disse: pois é, meu filho, vamos convidar as pessoas a ler, a estudar, a meditar, a reflexionar. Também acusam-me de que coloquei meditação no movimento espírita, coisa que Kardec nunca falou. Mas ele nunca falou em água fluida, ele nunca falou em passe, também ele nunca falou em muita coisa. Mas eu não estou introduzindo meditação do Espiritismo. Quando eu convido a meditação, é a viagem interior para o autodescobrimento, questão 919 do Livro dos Espíritos. É ensinar o indivíduo a meditar, a concentrar-se, porque o indivíduo se torna espírita, e nós dizemos concentração, ele fica pensando no mercado. Porque ele não sabe concentrar. 98% das pessoas me dizem que não sabem concentrar. Essa multiplicidade do pensamento que os senhores psicólogos dizem, que nós temos por dia 95 mil pensamentos.
Eu não sei como é que contaram, mas dizem 90 mil são repetitivos. Mas nós, então, imagina para de repente parar em um pensamento, ou de repente não pensar, para poder transformar-se um lago espelho para as comunicações dos seres transcendentais. Então, esta querida amiga me disse, mudei e vou mudar. Vou trazer uma ideia nova. Tenho consultado Jung. Desde que ele voltou para cá, nós fizemos uma avaliação do seu ministério, porque ele deveria ser mais claro, mas agiu muito bem, porque a doutrina da psicologia profunda ou analítica foi perseguida. Ele foi malsinado até hoje por alguns mais intolerantes que existem em todos os arraiais. E ele não poderia advogar uma causa da imortalidade da alma com grande abertura. Mas quando lhe perguntaram se ele acreditava em Deus, ele respondeu, eu sei, que é muito mais importante do que eu creio. Porque eu creio hoje, amanhã não creio mais. Ou eu não creio hoje, amanhã eu creio. Mas quando nós sabemos, não tem jeito. Toda vez que eu olho um outdoor, eu digo, não vou ler, já li. Porque eu sei. Então nasce essa estrela junguiana, fantástico. Tem uma particular predileção por ele e também pela sua esposa. Anjo tutelar, que tolerou muito as escapadelas de Jung. Era um homem bonito, o que é que aguenta? Meu Deus! E depois, quando ela desencarna, ele se redime. Somente amei a você. Foi a única mulher a quem eu amei. E agora se torna casto. Porque a castidade não é a ausência do relacionamento sexual. É a beleza com que se põe do relacionamento sexual. Se nós nos alimentamos para viver, existe o bruto que come, que vive para comer. E outros vivem através da alimentação, com respeito, com carinho. Lembremos de há 150 anos, comer sem garfo, pegar um pernil e lascar no dente. E vejamos agora, numa recepção, como os dedinhos da gente ficam tão lindos, cortando um pedacinho de pernil. E como fica chique quando a pessoa diz assim, eu sou mangano. Nossa. Eu sou vegetariano. Nossa. Mas eu que sou carnívoro, graças a Deus, diz, mas Divaldo, você é carnívoro. E me olham com espanto e com raiva de uma carne, não tem nada a ver com a minha dignidade. Eu prefiro a carne da vaca, do boi, do frango, a carne feminina ou masculina, que também é carne. E como esquecer de um dia que eu estava com uma fome, depois de uma palestra, de mais de 1 hora, um domingo 10 da manhã, de calor, e não saía nada, nem água fluida. E aí veio com a bandeja, e eu olho a bandeja, aquele sanduíche de pernil, dizendo assim, Divaldo, olha eu aqui. Eu peguei com toda a dignidade. E quando eu dei a deitada, um dos portantes, você come carne, mas eu também, come cadáver. Eu digo, Ave Maria, quando é o cadáver? Eu tomei um choque, porque as pessoas são dramáticas. Eu disse, mas onde está o cadáver? Na sua boca, eu tirei a boca. Eu disse, mas como cadáver? Você está comendo carne de um ser que morreu. Eu disse, mas meu filho, quando você come também a planta, ela morreu. É tudo morto. Mas, Divaldo, você come carne. Eu disse, como, né? Lá no Nordeste, coitado. A gente come rapadura com farinha, um pedaço de carne de charque. Dos bons tempos de Pelotas, a cidade das charqueadas. Portanto, é culpa de Pelotas. Eu mesmo nasci na charqueada. Só comia carne de charque, que nós chamamos de carne do sertão. Quando eu vi couve, essas coisas, eu achei lindo, mas até hoje eu olho para essa hora e digo assim, vá com Deus. E eu fico com Satanás. Mas impressionante. Impressionante, porque quando eu olhei, a pessoa que tinha tanto amor aos animais, amor, estava com sapato de couro, um cinto de couro de jacaré, a carteira de couro. Eu disse, você mata para necessidades fúteis. Devia usar tamanco, papelão, plástico.
mas está entupido de couro e fala. Você usa o couro, eu uso a carne, ué. Qual é a diferença? A pessoa não esperava, né? Não, mas o couro, quer dizer, está usando, está matando. Porque se não matar, não tem couro. Mas então vem Joana e nos apresenta Jesus, o homem de Nazaré. Aquele que é modelo e guia da humanidade. Como responderam as entidades venerandas a Kardec, na questão 625 do Livro dos Espíritos. Esse Jesus que nos ama, cuja ânima é doce, é amiga, deixai que venham a minhas criancinhas, e não as aparteis, raça de víbora, hipócritas, sepulcros caiados de branco, até quando vos suportarei? Ânimos. É necessário ser muito ânimo para dizer isso na face, sem raiva. Porque eu, para dizer, tenho que ficar muito enraivado, ou enraivecido. Mas ele diz sorrindo, pobre de ti, Jerusalém, que matas os profetas. Então é esse vulto que ressalta em Jesus e humanidade. E eu comecei a adornar-me sem saber aonde ela queria chegar. Mais tarde, quando ela escreve docemente plenitude, e avança pelo sofrimento, e vai buscar Buda e as 4 nobres verdades, uma das quais é a reencarnação. Eu descobri que ela estava enveredando por um caminho fantástico. Porém, no momento que ela escreve vida, desafio e soluções. E quando ela escreve amor, invencível amor. E nos fala do amor desde o conceito de Lowell aos grandes conceitos da literatura universal e da psicologia. O indivíduo é pleno quando ama e não quando é amado. E nós vamos encontrar na planificação do ser, na saúde real, essa capacidade de amar. Amar até quem não nos ama, que a mim me parecia um absurdo. Como é que eu vou amar a quem me prejudica? Allan Kardec me ajudou. Não se pode amar ao inimigo como se ama a um amigo. Perdoar não é esquecer a ofensa, é não devolver a ofensa. Porque uma questão é de memória. Quanta coisa eu quero esquecer e não consigo. E quantas eu quero me lembrar e também não consigo. Então, o fato de esquecer é uma questão de tempo. Olhar para a cara da pessoa, fazer um serviço e lembrar do dia que nos escarneceu. Mas não ter ressentimento, eis aí o perdão. Mas a lembrança é permanente. E eu me lembro como nós somos cruéis na questão do erro do próximo. Alguém comete um delito, um equívoco, mas se regenera, se enobrece. E quando está no topo, a nossa vez diz assim, está hoje alto, mas eu me lembro de quem era. A nossa vitória é a vitória de Pirro, da mitologia, a vitória do nada. Então nasce uma visão psicológica fundamentada em Jung, mas apoiada também no pensamento de Freud, no pensamento dos grandes mestres, daqueles discípulos de Freud. E se hoje pegamos Lacais e outros tantos, podemos ver na obra de Joana referência a esses eminentemente freudianos, exclusivamente materiais, mas aureolados na sua psicologia, com a certeza da imortalidade da alma, do retorno à terra para o nosso processo de reabilitação, apagando em nós as mágoas, os ressentimentos, as dores acerbas de outras existências, introduzindo na psicologia aquilo que, por volta de 1975, Abraham Maslow, Ramdas, Elizabeth Kübler-Ross e tantos outros da elite dos grandes seminários em Big Sur, na Califórnia, darão ensejo ao criar a psicologia transpessoal, a 4ª força em psicologia, e admitir a possibilidade psicológica da reencarnação. As experiências notáveis
realizadas em Praga em 1955, pelo eminente mestre, que vai participar também dos Estados Unidos desses seminários, na busca da lógica para a esquizofrenia e encontra a reencarnação daqueles que cometeram erros graves antes e que agora estão realizando o processo de purificação total dos dramas da consciência ultrajada. Aqueles que se permitiram tombar no crime e a sociedade não tomou conhecimento, mas a vida sim tomou conhecimento. Lembrar de Assagioli, Ken Wilber e também do notável americano Koenig, hoje um grande trabalhador da espiritualidade, da saúde nas universidades, mas também nos lembrarmos de William James, o pai da psicologia pragmatista, que depois de tentar provar a imortalidade da alma e enfrentar a dúvida, porque todo mundo queria que o fenômeno se repetisse, ele teve essa expressão: todos nós sabemos que o corvo é negro. Não é necessário que vejamos todos os corvos do mundo. Basta alguém trazer um corvo branco. Então, negar o fenômeno mediúnico da imortalidade é fácil. Mas dei uma prova. Nunca me esquecerei de alguém dizer assim: Divaldo, se você me provar a imortalidade da alma, você não sabe como vai ser bom para você. Eu disse: mas como? Até hoje eu não lhe pedi nada. Não, mas você vai ficar contente de me haver convertido? Eu digo: não. Eu fico contente de ser converso, de me melhorar. E me alegro quando alguém se melhora também. Mas, Divaldo, você não tem interesse que eu acredite na imortalidade da alma? Eu digo: não. Porque é só questão de tempo, você vai morrer. E aí você vai dizer: Divaldo tinha razão. Ele ficou espantado, porque ele pensava que era imortal. Eu digo: mas não é minha tese, é de Freud, ou melhor, de Sócrates. Agora eu vou e terei a ocasião de constatar, enquanto vós ficais na dúvida. Que vingativo, hein? É o mesmo que a pessoa diz assim: mas você é tão velho. Nós, os velhotes, temos uma técnica de vingança. Dizemos assim, sorrindo: eu já cheguei aqui, você eu não sei. Olha, é uma praga que a gente joga. Então, a psicologia de Joana é a psicologia do Evangelho de Jesus. Não distorce um item da doutrina espírita. E me desculpem a prosápia, há 70 anos que eu estudo o Espiritismo, especialmente Allan Kardec, porque não é propriedade de determinado grupo. Os elitistas, o livro é um dos mais baratos do mundo, está custando R$7. Um livro de 400 páginas, o Livro dos Espíritos. Então, nós temos a obrigação de conhecer. E analisa os fenômenos da doutrina espírita, porque, afinal, já viajei 9 vezes à Lua. Já dei a volta na Terra, segundo um amigo estatístico, 11 vezes, de tanto viajar. É tanto viajar que à noite eu digo assim: meu Deus, onde é que eu estou? Aí tenho que acender a luz para saber onde é que estou. Mas um dia, para demonstrar a minha excelente memória a mim mesmo, eu então me levantei e, ao invés de entrar no toalete, eu entrei no guarda-roupa. Porque fui no escuro. Mas quero dizer que a proposta desse espírito gentil, Joana de Ângeles, é uma proposta de amor, de transformação moral, para aqueles que são psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, ou pessoas como eu, menos esclarecidas, mas que têm ânsia de saber, e muitos me têm confessado: quero dizer-te que depois da série psicológica eu passei a entender melhor Allan Kardec. Passei a entender mais ainda os postulados gloriosos da doutrina espírita, através dos 16 livros da benfeitora espiritual. E ela me disse: meu filho, já está perto de nós nos encontrarmos cá. Eu não gostei nada. Mas assim, mas é rápido, minha irmã. É mais ou menos rápido. Porque para os espíritos o tempo é diferente. Me permitam narrar quando eu tive uma parada cardíaca e pedi 10 anos a Deus. 10 anos, olha que estupidez. Eu devia ter pedido 100, pedi 10.
Mas então o Espírito me contou uma anedota, porque os Espíritos são as almas das criaturas que viveram na Terra. E o Espírito que me contou foi Humberto de Campos. E nós estávamos numa roda conversando, quando alguém disse, uma alma um dia foi perguntar a Deus a respeito da eternidade. Disse, Senhor, eu não entendo a eternidade. Para vós, o que são 10 bilhões de anos? Deus sorriu e disse assim, 1 segundo. Nossa. E 10 bilhões de euros, porque real não vale nada, de euros. Deus disse 10 bilhões de euros, 1 centavo. A alma disse, Senhor, dá-me 1 centavo. E Deus respondeu, espera 1 segundo. Então, quando os Espíritos me disseram isto, que eu deveria pedir a Deus 60 anos, porque se ele estivesse de mau humor, ele cortava 30. Mas agora eu pedi, mas eu já passei dos 10 agora, já negociamos uma temporada. Então a benfeitora querida me diz, vamos encontrar-nos, meu filho. E eu voltarei à terra. A senhora vai ver o que é andar no escafandro, como é difícil. E ela me disse sorrindo, eu deixei o escafandro e tenho tanta saudade para voltar. E eu disse, a senhora vai ler a sua série psicológica e vai ver como é duro aplicar. É lindo de memorizar. Mas então, nesse momento que o nosso querido Gelson, que o nosso nobre presidente do movimento médico do Rio Grande do Sul, apresenta-nos esses 20 anos de Joana de Ângeles, na sua proposta psicológica ampla, não é uma proposta espírita, kardecista, embora Allan Kardec, no dia 1º de janeiro de 1858, ao publicar na Revista Espírita, teve a ocasião de dizer, esse tratado de psicologia, porque a Revista Espírita trata dos estudos psicológicos da doutrina espírita. E a doutrina espírita é a grande psicóloga das nossas almas. Não somente libertando-nos das aflições, mas dando-nos o caminho da plenitude. Desejo que nestes 2 dias que teremos pela frente, essa proposta luminífera apresente a todos vós o caminho de libertação que a mim me tem proporcionado chegar a uma idade provecta, com grande alegria, com felicidade, na certeza imensa de que a morte é somente uma transição de uma para outra vibração, e que a aguardo com certo júbilo, para poder, nos próximos 20 anos, quando aqui for celebrado, estar convosco, desencarnado é certo, atendendo e orando por um mundo melhor nesta hora tão áspera. Agradeço profundamente emocionado aos corações gaúchos a presença de um venerando amigo junguiano aqui entre nós, e a todos aqueles que tiveram a paciência de me ouvir um pouco além de 50 minutos, aqui para nós 70, mas é só uma vez por ano, e deixar-lhes um abraço, para que esses dias sejam eufóricos, e não falemos em crise, porque toda crise precede um período de bênçãos. Então, louvada seja a crise. A gente vai morrer antes de chegar às bênçãos, mas quem vier vai encontrar a plenitude. Então, ao invés de lamentar, que possamos dizer, meu Deus, eu gostaria de dizer-te que eu amo a vida, que para mim é bela e é colorida. Muito obrigado, Senhor, pelos olhos meus, por tudo que me deste, por tudo que me dás, pelo ar, pelo pão, pela paz, pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza, olhos que veem o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave fagueira, que voa ligeira pelo céu de anil. Mas diante da beleza dos meus olhos, eu vejo na terra os cegos, que não podem mirar, e por eles eu oro,
porque depois desta vida, na outra lida, eles voltarão a enxergar. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus. Me foram dados por Deus ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar. A melodia dos imortais. A gente ouve uma vez e não esquece nunca mais. A melodia do boiadeiro, a sua voz que enternece o mundo inteiro. Pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos eu quero pedir, porque eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, eles também escutarão. Muito obrigado pela minha voz, mas também pela sua voz, pela voz que ama, que canta, pela voz que ensina, que alfabetiza, que trauteia uma canção, pela voz que o teu nome profere com dúlcida emoção. Mas diante da minha melodia, eu quero rogar pelos que sofrem de afasia. Eles não falam de noite, eles não cantam de dia. Oro por eles, porque eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles também cantarão. Obrigado pelas minhas mãos, mãos que aram, mãos que semeiam, mãos que agasalham, mãos de ternura, mãos que atendem a amargura, pelas mãos de sinfonias, mãos de poesias, mãos de cirurgias, mãos de psicografias, pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio, sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso bailar. Diante do meu corpo perfeito, eu vejo na terra aleijados, amputados, marcados, paralisados, que se não podem movimentar. Mas eu tenho a certeza que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Muito obrigado, Senhor, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se esse lar é uma mansão, uma favela, um ninho, um grabato de dor, um bangalô, um duplex, seja lá o que for. Mas que dentro dele exista a figura do amor. Amor de mãe, ou de pai, de mulher, ou de marido, de filho, ou de irmão. A presença de um amigo, alguém que nos dê a mão, um gato ou um cão. Mas o importante é sair da solidão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me sustentar, nem uma cama para repousar, nem assim reclamarei. Eu te direi, obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado, Senhor, porque eu creio em Ti, pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, pela sua atenção. Muito obrigado, senhores.